E mesmo com o atraso no plantio da soja brasileira, o mercado internacional não estima uma grande quebra de safra. Para o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a expectativa é que a produção no Brasil seja de 108 milhões de toneladas, queda de 5 milhões em relação ao volume estimado na última temporada. Já nos Estados Unidos, a previsão do USDA é de produtividade e estoques menores neste ciclo. Para saber os efeitos disso no mercado do grão, vamos conversar com o analista de mercado da Informe Economics, a Edson Pereira. Boa noite, Edson. O que o mercado tem precificado mais? Essa safra consistente no Brasil ou uma safra menor, mais enxuta nos Estados Unidos? Eu creio que o mercado começa, Suelen, boa noite primeiramente, né? Começa a olhar cada vez mais aqui para a América do Sul. O que acontece é que o mercado lá fora tem se sustentado a expectativa, a espera de algum acontecimento, mais especificamente aqui na região da Argentina e algumas regiões ali do Rio Grande do Sul, que são lavouras mais tardias e são determinantes assim para fechar o número aqui do Brasil e da América do Sul como um todo, né? Então, além da questão de grandes estoques, né, sustentarem os preços, limitarem, quer dizer, melhor, avanço dos preços, né, em níveis acima dos 10, que a gente já chegou a observar para os contratos mais longos, né, o mercado ainda está cauteloso, espera por novidades à medida que vai evoluindo o período de desenvolvimento das lavouras aqui no Cone Sul. E pela tua experiência, esse menor estoque nos Estados Unidos de alguma maneira acelera, estimula as vendas aqui no Brasil, as negociações aqui no Brasil? Estimula. É que a questão que pesa agora é que o produtor ele tem, digamos assim, segurado bem as ofertas de soja, né? Ele viu seu custo subir em algumas situações, o preço da semente, o preço de alguns itens que compõem os seus insumos para a produção ficarem um pouco mais caros, né? Então ele está mais cauteloso. Mas, sim, as condições de preços que foram desenhadas para 2018, ela possibilitaram o andamento do mercado aqui no Brasil. Apesar dos níveis de comercialização, se comparado ao ano passado, até anos anteriores, está um pouco mais lento, né? É isso que eu queria te perguntar. É um bom momento para o produtor negociar, para ele fazer venda futura, ou não é o momento certo, esperar o preço subir um pouquinho, Edson? Essa pergunta é a pergunta de 1 milhão, né? Exatamente. Então, olha, o que a gente observa é o seguinte, o dólar deu uma estilingada muito boa no mercado nacional, né? O dólar deu uma valorizada frente ao real e isso criou uma condição para que o preço internacional, mesmo ele operando não tão próximo, não superando muito a barreira dos 10, mas se mantendo nesses níveis aí, com dólar a 3,25, 3,30 no futuro, criou uma condição interessante para o produtor, de repente, fazer mais algumas fixações. Porém, eu creio que até a cautela do produtor em fazer maiores negócios, ela passa por duas vertentes, e dentre elas é a condição de evolução da safra, né? Tem chovido muito em algumas regiões do país, o que tem prejudicado, gerado algumas erosões, alguns problemas pontuais com o desenvolvimento da lavoura. Isso tem limitado o produtor a segurar um pouco da produção, né? E não só, lembrando também dessa questão da Argentina aí, que também gera algumas expectativas de preços mais firmes em Chicago. E outra questão que é a outra, que pode pesar bastante, é o comportamento cambial. Ano que vem é ano de eleição, né? E o dólar pode dar digamos assim, um termo bem popular, um ziriguidum aí. De repente o produtor tenha limitado um pouco essa frenese em fazer maiores operações justamente por essa condição que se desenha para 2018. Com a condição da lavoura um pouco mais, digamos assim, confortável para ele, dando garantia de que a produção não vai sofrer nenhum efeito negativo, né? E de olho também nesse comportamento cambial e de olho em Chicago, né? De repente, janeiro, fevereiro, ele pode se antecipar e fazer mais algumas operações. Por enquanto, o que a gente observa, Sueli, é que o fluxo de negócio ele vai ser muito paulatino, vai evoluir de forma muito gradativa, de forma um pouco mais lenta, justamente porque o produtor tem muito estoque de soja ainda da safra passada e está cauteloso em fixar maiores operações de olho nessas duas variáveis aí que eu licitei. Você falou das duas variáveis, o dólar e o clima. Hoje o produtor está trabalhando mais com o clima, né? Essa possibilidade de laninha, de alguma maneira, ela interfere nesses preços futuros, Edson?
Sim, isso é muito provável. Então, a verdade é, Sueli, se você olhar o ritmo de plantio da safra, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que é o nosso relógio da Argentina, você vê que o produtor, já percebendo a possibilidade de ocorrência de um La Niña ali no começo de 2018, ele acelerou o processo de plantio, justamente para quê? Aproveitar o índice de chuva que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, para quando chegar o mês de janeiro, fevereiro e até março, quando de repente pode ocorrer alguns veranicos pontuais, né? A lavoura já esteja bem desenvolvida e o efeito da seca sobre a plantação não seja tão severo. Como a gente no plantio não começou, eles podem estar mais sujeitos a alguns veranicos aí, ter algumas complicações, justamente no ano em que o produtor argentino opta por reduzir a área de soja, né? Então, ficar de olho na Argentina. Tá certo, Edson. Muito obrigada pela sua participação aqui no Rural Notícias. Seja sempre muito bem-vindo aqui na nossa casa. A gente agradece. Uma boa noite para você.